Dizer que a internet é uma ferramenta de extrema importância para a socialização e organização da nossa situação geopolítica a esse ponto da nossa vida é uma das maiores obviedades que pode ser dita, eu sei. Por exemplo, nós acabamos de sair de uma pandemia onde o mundo só se manteve minimamente de pé e só em certos segmentos graças a essa rede que você está conectado nesse exato momento. Mas percebam, eu disse que a internet promoveu a sanidade da população em certas partes e em certos âmbitos. Já em outros, bem, nem tanto. E você sabe disso mesmo que subconscientemente. Esse recado aqui vai pra galera que é de esquerda. Acabei de chegar na empresa, e eu descobri aqui, tinha aí 12 a 13 pessoas. Vou até mandar 13, se tiver 13 vai ser melhor ainda, que vai um número de esquerdista aqui, que a galera ia votar no Lula. Acabei de fazer a demissão deles agora. E você que é de esquerda, abre um CNPJ aí que vocês não gostam de trabalhar e chama no privado aí que eu vou mandar o contato de todo mundo pra vocês contratarem ele aí. E, inclusive, pagar 10 mil reais de salário. O que vocês acham aí? Bora? Recentemente acabamos de escapar de um governo anti-ciência, anti-bom senso e que mergulhou profundamente no fascismo com pitadas brasileiras. Nesse governo foram promovidos mentiras, ameaças de morte, discurso de ódio, caças bruxas e todo tipo de obscenidade e obscurantismo contra a soberania nacional. E a ferramenta principal para a criação desse culto à ignorância foi, adivinhe, essa mesma internet que você está usando nesse exato momento. O que nos leva intuitivamente a uma conclusão. A internet não é mais a internet que nós pensávamos que ela seria anos atrás. A internet hoje é um campo de batalha cultural promovido pela extrema-direita com forte incentivo monetário de bilionários, multinacionais e, acreditem, até mesmo as próprias Big Techs. Quer elas assumam a responsabilidade do crescimento do fascismo mundialmente ou não. Uma vez, quando o Bolsonaro foi eleito e começou a rolar os decretos de armas, teve um cara que me mandou no Twitter assim: você viu que o Bolsonaro vai liberar arma, Cauê? Um dia eu te trombo, alguma coisa assim. Caralho. Eu falei, caralho, ele tá literalmente me ameaçando de morte. E eu denunciei pro Twitter e recebi a resposta de que não procede, isso não vamos fazer nada. Eu falei, que legal, pô, então eu posso literalmente ameaçar alguém de morte na internet. É o conteúdo ali, a gente não quer tirar. Sabe por quê que não tem problema, Cauê? Porque isso não foi uma ameaça, foi uma cyberameaça. Pois é. Esse vídeo é uma reflexão sobre a burguesia, a eugenia, a luta de classes, o elitismo do Vale do Silício e como você é condicionado a aceitar e defender o capitalismo tardio e que ainda existe uma abstrata liberdade na internet dominada hoje no Ocidente por interesses privados e também, obviamente, um pouco sobre a tão temida pelos Big Techs, PL das fake news. Tem um pensamento muito singelo, Leandro, que eu acho muito bonito. Muitas pessoas achando que empresa monopolista gringa está interessada com liberdade de expressão no Brasil, né? Com o real desenvolvimento do debate jornalístico no Brasil. Eu acho muito bonito, acho muito singelo isso. O que contrasta um pouco com o gasto que essas empresas estão tendo. O Google gastou, e aí tem aqui uma estatística que a agência pública trouxe para a gente ontem, de que o Google gastou mais de 470 mil reais em anúncios só no Facebook contra a PL das fake news entre os dias 30 de abril e 6 de maio. Ao todo, desde o começo de abril, o Google já gastou 670 mil reais em anúncios. Só para vocês terem uma ideia, só em um anúncio, que foi feito entre o dia 1 e 3, a PL ia ser votada no dia 2, o Google gastou 250 mil reais em um anúncio. O termo extrema-direita em um Brasil extremamente dividido e com uma população considerável que reproduz abertamente discursos fascistas, a esse ponto é tão comum e natural na boca do povo que mesmo que você, o espectador desse vídeo, não perceba, é discutido naturalmente não só em ambientes acadêmicos, como em algumas décadas ou anos atrás, mas também em ambientes sociais, como o seu bar favorito, a sua própria casa ou qualquer outro tipo de ambiente que você se encontra para conversar com algum amigo seu, o que gera, consequentemente, conteúdos na cultura pop, jornais e, obviamente, nesse meio de comunicação que você está acessando nesse momento. Mas, objetivamente, o que é a extrema-direita e por que precisamos, com muita importância, apontá-la
diretamente. Bem resumidamente, a extrema-direita é uma forma do capitalismo de se proteger quando esse sistema começa a demonstrar suas contradições e falhas inerentes. Ou seja, a extrema-direita é o fascismo italiano, o nazismo alemão e sim, o bolsonarismo do Brasil, que utiliza do Estado capitalista da forma que Karl Marx já o identificava, o balcão de negócios da burguesia, só que dessa vez elevado a potências inimagináveis, de barbárie, sangue e programas de extermínio. Um fenômeno político-ideológico. Não é um fenômeno histórico. É um fenômeno político-ideológico. O fascismo é de massas. Sempre. O fascismo é conservador, reacionário. O fascismo é chauvinista. O que é chauvinismo? Chauvinismo é um nacionalismo irracional, apaixonado e que tem uma rejeição sistemática por tudo que é estrangeiro. E o fascismo é invariavelmente um movimento de defesa do capitalismo. Isso são coisas que o fascismo é sempre. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa. Todas as outras características dos fascismos que a gente tem no mundo emanam dessas características, tá? Como o fascismo é um fenômeno político-ideológico, de massas, conservador, chauvinista e de defesa do capitalismo, ele se adapta às massas locais, se adapta ao conservadorismo local, se adapta ao chauvinismo local, se adapta ao capitalismo local. Então as diferenças entre movimentos fascistas que vocês vão observar estão na maneira como o fascismo se adapta à realidade local, mas sempre tendo em vista essas características basilares. A ascensão do neofascismo tem sido impulsionada por uma variedade de fatores, incluindo a insatisfação com a globalização, a imigração em massa, a crise econômica, o desemprego e a insegurança em relação ao futuro, e principalmente difusão desses discursos destrutivos que não possuem nenhum tipo de base material, adivinhe, é a internet. Tudo com uma vista grossíssima das grandes empresas de TI que deixam que esses discursos viralizem nas redes, gerando cada vez mais potenciais assassinos, políticas nazifascistas e a normalização da barbárie. Se antes o fascismo e o nazismo andavam livremente pela Europa até os anos 40, com inclusive apoio de políticos como Churchill por meio de financiamento, cartas de amor e armas, hoje o neofascismo e o neonazismo fazem o mesmo de mãos dadas, dessa vez com a Amazon e a Tesla, pois a burguesia, como classe, ainda não foi extinta e seus aparatos de dominação não foram expropriados. Eles só mudaram de roupagem, sabe? Se antes, principalmente durante a Guerra Fria, esses aparatos de dominação se tornaram cada vez mais evidentes, pós-globalização e com a Revolução Industrial 4.0, esses meios de comunicação não são tão mais evidentes como eles eram antigamente. Se antes o Estado no capitalismo era o balcão de negócios da burguesia, hoje esse mesmo Estado não precisa nem sequer de um balcão, porque ele utiliza um protocolo TCP/IP para prosseguir com esse jogo de influência sobre a vida da classe dominada. Eu, você, seus amigos de trabalho, a pessoa que você ama, todos nós que temos sonhos de prosperarmos. É por isso então que é necessário que nós, como cidadãos, apontemos para outros cidadãos a relação amorosa entre as grandes Big Techs que supostamente são um braço da democracia e a barbárie, a morte, a extrema-direita, a eugenia e tudo aquilo que destrói a humanidade. A entidade Big Tech é o principal cavaleiro do apocalipse da extrema-direita atualmente. E se nós não fizermos nada imediatamente, nós iremos continuar perdendo essa guerra contra uma entidade que não tem nenhum senso de moral. As Big Techs, diferentemente do que muita gente pensa, né, do que o Vale do Silício na verdade vai trazer a democracia, a liberdade, as empresas do Vale do Silício, que são responsáveis por esse tipo de tecnologia, são frequentemente colocadas como empresas importantes para pensar cada vez mais a autonomia social, pensar liberdade e resoluções racionais de problemas da nossa sociedade. Mas acho que a verdade que existe por trás desse tipo de política, desse tipo de empresa, é muito mais indigesta do que a gente vê por aí, né, e do que é propagado. Porque na realidade essas Big Techs têm todos os nossos dados, eles têm todas as nossas informações e eles podem fazer o que eles bem entenderem, porque afinal de contas a gente aceitou os termos dos contratos que foram utilizados para que a gente pudesse utilizar o serviço delas. E aí essas Big Techs se utilizam desses dados para poder vender essas informações para várias empresas diferentes fazerem propagandas de publicidade. Propaganda de publicidade é ótimo também, né? E aí essa publicidade vai acabar gerando dinheiro para essas Big Techs.
né? Então o que a gente vê, por exemplo, de propagandas no YouTube, por exemplo, de cursos, de coach, de finanças pessoais, são porque justamente essas organizações investem muito dinheiro nessas empresas, né? Nessas big techs, nessas empresas de internet, de plataforma, e é esse dinheiro que o YouTube ou o Instagram vai entender que ele precisa jogar esse conteúdo para mais pessoas. Então, na realidade, quando a gente pensa essa ascensão das Big Techs, é preciso que a gente olhe com muito cuidado. Porque essas Big Techs, elas não representam esse ideal de liberdade e democratização. É só a gente ver, por exemplo, como que essas empresas lidam com o processo de abertura dos seus dados, com o processo de disponibilizar essas informações para o público em geral, para que ele possa avaliar isso criticamente ou através de um poder judiciário. No livro Big Tech, A Ascensão dos Dados e a Morte da Política, de Evgeny Morozov, o próprio autor, ou seja, o próprio Evgeny, faz um apontamento de como as Big Techs se utilizam de óticas financiadas e promovidas por seus parceiros da burguesia para normalizar sua existência até mesmo em momentos da crise da área. E porque, em certos momentos, as próprias Big Techs fazem aportes bilionários para manter esse ecossistema de defesa de sua soberania, criando fantasmas totalitários, financiando campanhas de pânico moral contra concorrentes chinesas e escrevendo com uma roupagem fofinha de, entre aspas, pureza técnica, artigos para demonizar leis que diminuem consideravelmente o monopólio de dados e o gerenciamento de propaganda dessas plataformas. E o que deve ter passado pela sua cabeça, obviamente, é a PL das fake news. Pois, novamente, se prefere continuar a disseminação de neonazismo, discursos de ódio, ameaças de assassinato e queima de arquivos do que responsabilizar as Big Techs, porque como você ousa criticar essas indústrias bastiãs da tecnologia que lutam por uma ideia de liberdade abstrata que nem mesmo elas mesmas sabem explicar? A gente está falando de um perigo iminente, né? De algo que diz respeito a 100% das pessoas que vivem no planeta, né? E que é muito mais perigoso do que as pessoas podem imaginar. Nós estamos migrando para um planeta onde as principais ferramentas, os principais ambientes de negócio, os principais caminhos por onde o fluxo de tudo vai passar, o fluxo de informação, o fluxo de mercadorias, o fluxo de tudo, vão ser monopólios privados, quer dizer, que são de pessoas, como a Vivian, o William, o Eduardo, pessoas que acordam e vão poder decidir, enfim, o futuro do planeta de acordo com o humor que essas pessoas acordaram. Hoje, se você for pegar 20 anos atrás, as maiores empresas do mundo eram empresas que prestavam algum serviço na área de tecnologia, mas principalmente as empresas que produziam alguma coisa. Hoje, das principais empresas do planeta, né, a gente viu que tem uma que produz artigos de altíssimo luxo, a LHVM, que é dona da Moët Chandon, dona da Louis Vuitton, dona da Dom Perignon, etc. E as outras quase todas são empresas de tecnologia que são monopolistas na área onde atuam. Em um mundo altamente dependente da tecnologia, as grandes empresas desse setor têm agendas políticas significativas que afetam a sociedade como um todo, já que, como consequência de uma alta dependência tecnológica, o setor tecnológico se torna basicamente um monopólio de como as informações são passadas e como elas são até mesmo roteirizadas. Essas Big Techs usam sua influência para mudar políticas públicas em seu próprio interesse, muitas vezes em detrimento
detrimento de outras partes interessadas, como os trabalhadores e o meio ambiente. Podemos, por exemplo, citar o alto financiamento de políticos da extrema-direita brasileira, estadunidense e mundial. Podemos apontar o crescimento de grandes movimentos, entre aspas, contraculturais da extrema-direita, como o Brasil Paralelo, o impulsionamento de um MBL, um Terça Livre, o Elon Musk abertamente dizendo que se ele puder gerar um tipo de golpe na Bolívia, ele vai gerar. O processo de abertura de empresas da Amazon em áreas que sofreram historicamente e continuam sofrendo uma política de favelização, já que em áreas precarizadas e da periferia do capitalismo, essas empresas não precisam pagar valores humanos e podem colocar essas pessoas em condições de subemprego, gerando alta rentabilidade e alta precarização desses trabalhos. A própria Starlink gerando parcerias com empresas que fazem garimpo ilegal em território brasileiro e etc, etc, etc. Ou seja, não existem faltas de provas sobre a relação das Big Techs com exploração, prosseguimento do imperialismo, golpes e estabelecimentos de regimes e figuras autoritárias nos países da América Latina, Ásia e outras regiões da periferia do capitalismo e a agenda de destruição de direitos trabalhistas de todos os trabalhadores de todos os cantos do mundo, que ainda estão sob a égide e misericórdia dessas grandes empresas e conglomerados tecnológicos. Vale lembrar, por exemplo, também que a Amazon vendeu tecnologia de reconhecimento facial para o Departamento de Polícia de Nova York, um dos departamentos mais violentos e com uma grande política de segregação racial, algo que foi criticado pela população comum e, obviamente, militantes da esquerda, tanto social-democrata como radical, por sua abordagem agressiva e discriminatória em relação a minorias étnicas. Mas não se engane, esse tipo de racismo algorítmico também existe no Brasil. Em um Brasil extremamente contraditório, ufanista em certos pontos, com certos membros seus se cegando dos problemas reais, usando uma venda temática da bandeira do Brasil em seus olhos, enquanto ao mesmo tempo pedem socorro de um fantasioso comunismo do Brasil, batendo continência para a bandeira americana, o racismo algorítmico é um prato cheio para as Big Techs no Brasil. Pois, novamente, como as Big Techs são mais um sustentáculo do mantimento da burguesia no poder, o racismo algorítmico é mais uma forma de manter a política e filosofia de racismo estrutural presente na sociedade brasileira. E, em uma sociedade extremamente racista, fica muito mais difícil acionar a consciência de classe daqueles que vivem nessa sociedade. É importante salientar que 83% dos presos injustamente por reconhecimento fotográfico no Brasil são pessoas negras. Algo que, se você tem noção de como a sociedade funciona e como o capitalismo se normaliza em território brasileiro, não te deveria gerar surpresas, certo? Mas você pode estar se perguntando, tá, mas aonde você quer chegar, cara? Acontece que esse padrão histórico de categorizar cidadãos negros como atrelados à criminalidade, como mostrado nesse exemplo, não rompeu na sociedade da Quarta Revolução Industrial, mas sim se potencializou voluntariamente por pessoas de dentro do Vale do Silício. O mesmo Vale do Silício que inclusive apoia táticas de embranquecimento da população estadunidense e logo mundial. Mas isso eu vou deixar para outras pessoas falarem. Tem um empecilho fundamental aí, que é a nossa ilusão de que a tecnologia é neutra. Obrigado. Eu já vi pessoas responsáveis por algoritmos dizerem na minha cara, não somos nós, é o algoritmo. Cara, o algoritmo veio de onde? Ele caiu do céu, ele brotou assim de algum lugar. Peraí, quem faz o algoritmo? Então tem essa impressão às vezes, né, de que a tecnologia é neutra. E nessa discussão toda tem uma contradição muito fundamental, porque a galera fala, mas o veículo de imprensa vai lá e ele emite uma opinião. Por que a Big Tech não pode colocar uma opinião lá na sua página inicial? Olha, o jornalista emite sua opinião e responde por ela.
se você ainda tá aqui, significa duas coisas. Você não é um defensor de bilionários e do capitalismo, mesmo não sendo detentor do grande capital, o que, parabéns, isso já é um diagnóstico positivo, especialmente um Brasil onde o discurso hegemônico ainda é o de traços fascistas, mesmo após a derrota de sua figura central. E 2, a sua pergunta principal é, ok, mas como nós resolvemos esse problema destacado por você? Ou seja, em outras palavras, o que fazer? Como lutar contra organizações como a Amazon, que financiaram e forneceram hospedagem a um site como Gab, um microblog bem cópia do Twitter, que basicamente é uma versão supremacista branca do próprio Twitter. Sim, mais do que o Twitter já é hoje. Sobre a observação do herdeiro do apartheid sul-africano. Ou então, como combater companhias como a Cambridge Analytica, que usou de dados de usuários para gerar propaganda pró-Trump, o que ajudou consideravelmente na sua eleição. Não, o que elegeu ele não foi só o 4chan ou sua base de aspirações fascistas, que obviamente foi descaradamente copiada no Brasil, graças ao viralatismo das bases bolsonaristas. Trump e Bolsonaro foram eleitos com um considerável empurrão do Facebook, Google, Amazon e tantas outras Big Techs, pois os dois são nada mais nada menos do que peças importantíssimas e fundamentais do caos social e pânico moral que enriquece cada vez mais o seleto grupo do Vale do Silício. Grupo esse que tem nomes: Elon Musk, Jeff Bezos, Zuckerberg e sim, até o Bill Gates, que por mais que pareça ser bem altruísta nas suas ações pró-África, só faz o mesmo tão publicamente para gerar empatia sobre as Big Techs, associando ainda mais ao papel de salvadoras do futuro. A fome da África continua, pois a tática de filantropia não resolve um problema estrutural da pobreza, no qual o continente se encontra atualmente graças ao imperialismo e exploração de recursos promovidos na época do grande ápice da exploração colonial africana. A agenda é essa promovida por, adivinhe, as mídias dos países imperialistas e suas elites, ou seja, as Big Techs da época criaram basicamente o rádio, o jornal e todas aquelas fontes de notícias presentes na primeira, na segunda e até mesmo na terceira Revolução Industrial, pois, não se esqueçam, alguns países deixaram de ser colônias do Reino Britânico e do Reino Francês há pouco tempo atrás, 100, 80, 70 anos atrás, o que para a história é muito recente. Se hoje quem mexe com os pauzinhos do mundo são esses nomes, antigamente quem mexia eram os Zuckerbergs, os Gates e os Musks da época. E no caso do Elon Musk, literalmente, pois a sua árvore genealógica não consiste dos membros mais progressistas da história. Vamos deixar resumido desse jeito. A política de solidariedade de Gates serve para apaziguar e higienizar a imagem do capitalismo e o seu estado de grave demonstração de suas contradições. E a política de imacular e santificar a entidade Big Tech, que recentemente vem ruindo graças à sua contradição histórica também presente, já que a mesma também, como já foi estabelecido, é um resultado da burguesia, é um resultado do capitalismo, e como o capitalismo vem demonstrando contradições, logo, as suas armas simultaneamente demonstram estas contradições específicas de maneira personalizada. No ramo do setor tecnológico, nós vemos essas contradições em casos como o caso do Edward Snowden, em casos como o caso do Julian Assange e outros casos de ativistas digitais que foram presos, perseguidos com o auxílio dessas Big Techs e governos de características autoritárias. Morozov, em seu livro, sintetiza bem isso, quando ele aponta sobre a ainda considerável domínio cultural das Big Techs que acontece graças a essas agendas indiretas promovidas por esses agentes diretos. Agentes como, novamente, Bill Gates. Morozov diz, abre aspas, mas qualquer celebração é prematura. O Vale do Silício ainda mantém um controle firme das engrenagens do debate público. Enquanto nossa crítica se limitar ao plano da tecnologia da informação, o nível frequentemente descrito pelo termo digital, essa palavra gasta, péssima e sem sentido, o Vale do Silício continuará a ser visto como uma indústria extraordinária e singular. Quando os ativistas da alimentação pressionam as grandes indústrias alimentícias e acusam as empresas de acrescentar sal e gordura demais aos salgadinhos a fim de estimular o consumo de seus produtos, ninguém se atreve a acusá-los de serem contrários à ciência.
No entanto, críticas semelhantes ao Facebook ou ao Twitter, por exemplo, a de que projetaram os seus serviços de maneira a estimular as nossas ansiedades e nos levar a sempre clicar no botão atualizar para obter a publicação mais recente, evocam quase imediatamente acusações de que somos tecnofóbicos e lúditas. Há um motivo simples para o debate digital parecer tão vazio e inócuo, definido como digital em vez de político e econômico. Desde o princípio, o debate é conduzido em termos favoráveis às empresas de tecnologia. Sem o conhecimento da maioria de nós, a natureza aparentemente excepcional das mercadorias em questão, desde a informação, passando pelas redes até a internet, está codificada em nossa linguagem. É essa excepcionalidade oculta que permite ao Vale do Silício descartar seus críticos, chamando-os de lúditas, os quais, ao se oporem à tecnologia, à informação ou à internet, não se usam plurais no Vale do Silício, pois toda nuance traz o risco de confundir seus cérebros. Também devem ser opositores do, entre aspas, progresso. Caralho, hein? O homem mais rico do Brasil está ajudando um projeto de 240 famílias limpo. Meu Deus, gente. Meu Deus. Agora, esse é o bom do bom. Mais de 58 milhões serão investidos na transformação do território. Atenção, hein? Atenção! 28 milhões aportados pelo governo do estado, 15 milhões pela prefeitura e 15 milhões arrecadados pela ONG. A maior parte é público! 70% do projeto é da prefeitura e do governo. O que o Paulo Lemann tá investindo nisso é o trocado que ele acha na calça dele. Assim, pelo amor de Deus, né? É pilantropia funcionando a todo vapor. Projeto pioneiro, implementado pela ONG Gerando Falcões, em parceria com o Instituto Valquíria. O projeto tem o objetivo de transformar a Favela Marte um símbolo de ação social de combate à pobreza. Gente, assim, não caiam nessa de filantropia, pelo amor de Deus, tá? Filantropia é filantropia, tá? E assim, esse aqui é mais bizarro do que já poderia ser. Porque a chamada é Homem Mais Rico do Brasil, Paulo Lemann visita a favela no interior de São Paulo. E isso é para um projeto de urbanização que é a maior parte de dinheiro público. E assim, a gente precisa também, a gente tá falando de consciência de classe, né? A gente precisa também deixar muito claro, que a existência de um bilionário como Lemann é parte da causa da pobreza extrema. Parte da causa, tá? A mera existência de bilionários gera desigualdade social, gente. Ser contra a filantropia não é ser ultra-revolucionário? Pois bem, vamos lá, né? Vamos falar da filantropia feita por bilionários. A filantropia feita por bilionários, Bill Gates, Lemann, Elon Musk, essa porra toda, isso tudo é a mais pura demagogia, é manutenção de imagem pública, muitas vezes é isenção fiscal e muitas vezes é lavagem de dinheiro, tá? A gente tem várias evidências de que a pretensa filantropia do Bill Gates, por exemplo, é uma tremenda de uma falácia. Inclusive, na África, serviu para introduzir um modo de produção capitalista agrário em regiões no qual esse modo ainda não tinha alcançado. Então, assim, a gente tem que falar desse tipo de filantropia. Agora, trabalho que ONGs fazem, trabalho que movimentos sociais fazem, de ação para mobilizar recursos para alimentação, mobilizar recursos para moradia, para fazer trabalho social para pessoas em situação de vulnerabilidade. Se você quiser chamar isso de filantropia, aí a gente tem que falar em outros termos. Mas eu estou me referindo à filantropia desses bilionários que fazem por motivos completamente avessos ao que eles dizem fazer e que no final das contas não serve para nada. A questão é essa. Esse tipo de filantropia, não importa o quanto ela aconteça, quantas vezes ela aconteça, ela não resolve um problema estrutural. E é agora que eu tenho que ser extremamente sincero com você, espectador. A solução para a derrubada desse monopólio não é fácil. Mas eu também nunca em nenhum momento disse que seria fácil, pois soluções fáceis são a arma do liberalismo para cooptar a massa que percebe que há algo de errado com a sociedade, mas não sabe apontar diretamente a raiz desse problema. Eu não sou um membro do MBL, do Partido Novo, Primo Rico, ou ainda
um economista liberal que não sabe muito menos ter opiniões e bases de estudos fortes sobre o próprio assunto que ela é supostamente especialista. Então tem Suíça, tem Luxemburgo, tem Estônia, tem vários países muito ricos e que tem... Não são paraíso fiscal. O Suíça não é paraíso fiscal, os Estados Unidos não é paraíso fiscal, Estônia não é paraíso fiscal. Paraíso fiscal tem vários, mas não são esses os casos. Não sei o teor dessas cartas do Alexander Hamilton que você falou. Mas a Constituição... Não, essas cartas, essas que você falou especificamente, não. Desse livro eu tô dizendo. Não, mas essa é a obra do Alexander Hamilton. Não, mas eu não li o relatório das manufaturas é a obra do Alexander Hamilton. O que eu li foi o que eu vi do documentário, inclusive viu agora como chama, o musical Hamilton nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele é próspero porque ele construiu uma poderosa indústria, uma poderosíssima indústria, altamente protegida pelo Estado. No meu mestrado eu estudei, só para exemplificar essa questão que eu estou colocando aqui, eu estudei a expansão ao oeste da China, ou seja, a China praticamente copia as instituições que os Estados Unidos criaram no final do século XIX, né, para a sua expansão ao oeste, né, ou seja, que é o Tennessee Valley e tal, que transforma Chicago no ponto de entrocamento para a expansão oeste, né? Então eu estudei todas as instituições que os americanos criaram para esse processo, né? E nenhuma delas nasceu de espontâneo. Todas elas foram instituições criadas pelo Estado. Foram criações estatais. Por isso que eu falo particularmente que capitalismo de Estado é um pleonasmo, porque, enfim, o capitalismo é uma criação estatal, a moeda é uma criação estatal e as instituições de mercado são criações estatais. A prova disso foi a expansão oeste dos Estados Unidos, né? Então fica essa questão, ou seja, os países prósperos que estão na fronteira do conhecimento, não a Nova Zelândia que participa da divisão internacional do trabalho exportando leite, né? Isso, falando de países que chegaram na fronteira do conhecimento tecnológico. São países que cresceram baseados em uma fortíssima intervenção do Estado. Eu acho que esse conceito de liberdade que eles vendem, por exemplo, né? Primeiro que os 10 primeiros presidentes americanos eram senhores escravos, ou seja, o que já coloca em questão esse conceito de liberdade. Ou seja, né? Então, o liberalismo nasce e tal, e eram cidadãos livres e tal. Só que, como Marx dizia, né? Na Inglaterra, ele era um lorde, né? Ou seja, um liberal é um lorde na Inglaterra, mas nas colônias é um bárbaro, né? Ou seja, é impossível também não ligar a evolução do capitalismo mundial. Eu falo isso, Renato, sem nenhum juízo de valor. Ou seja, eu sou um cientista social. Eu não tenho religião, eu não tenho, como eu disse pra você, não tem preto, não tem branco, não tem gato, não tem cachorro. Para mim é processo histórico. Não tem como desligar o processo de construção do capitalismo sem o escravismo no Brasil, sem a colonização, o saque na África, ou seja, o saqueio à África, inclusive, por exemplo, a destruição. As pessoas falam tanto de empreendedorismo, que é uma coisa interessante, né? A Índia, por exemplo, é um país que tem como característica histórica, isso no século XVIII, XIX, milhares de pequenas tecelagens, né? E a Inglaterra foi colonizar a Índia. O que eles fizeram com essas pequenas tecelagens? Destruíram todas essas pequenas tecelagens. E hoje eles fazem propaganda do coach de empreendedorismo, mas se você for olhar a história do capitalismo, é a história da destruição das pequenas manufaturas na periferia do capitalismo. Mas sim, é possível vencermos, mesmo que a nossa luta seja de um Golias digital contra nós, meros produtores de riqueza sem a posse dos meios de produção cultural, tecnológica e afins. Ainda é possível chegar no horizonte que queremos chegar. Lembre-se, a Revolução Russa levou 50 anos até se tornar real, e a China, que em seu período capitalista era 90% rural e marcado por exploração dos trabalhadores, hoje é a segunda maior economia do mundo, prestes a se tornar a primeira, com um grande investimento popular em conhecimento científico e técnico, e com a independência de Big Techs invejável para nós que somos vistos como um quintal do imperialismo e uma república das bananas por essas grandes empresas e a burguesia atrelada a elas. O meu nome é Felipe Durante, né? Eu sou um engenheiro de produção que trabalho aqui no sul da China. Eu já moro na China já há cerca de 4 anos. Eu sempre gostei muito de história e desde que eu mudei para cá eu comecei a estudar muito sobre a colonização, como se deu a colonização em Hong Kong, porque eu morava em Hong Kong antes de mudar para a China. E aí fui entrando cada vez mais, descobri como é que foi partir da China e entender como o colonialismo afetou a Ásia de um modo geral. E nisso eu resolvi fazer vídeos pro YouTube para desmentir a quantidade de mentira que se espalha
pela propaganda ocidental. Os Estados Unidos, nos últimos 20 anos, gastaram 8 trilhões de dólares em guerras para destruir países, matar pessoas e criar esse clima que a gente vê hoje de animosidade, né, que ninguém gosta de estadunidense. E aí ele usa o exemplo que, enquanto isso, a China está gastando trilhões para construir infraestrutura. Só no Iraque, a China vai construir 1.000 escolas. Os Estados Unidos mataram 500 mil civis. E aí eles não entendem por que vários países estão sendo amigáveis com a China, né? Os Estados Unidos deixaram o Afeganistão com 92% da população em insegurança alimentar. Aí a China está lá reconstruindo o país. Então é isso que eles estão fazendo. No Brasil contaminado pelo evangelistão e que nada de costas para a ciência e o progresso que ela pode gerar quando ela tem uma ótica social, o nosso trabalho terá que ser um trabalho de formiga. Pois é isso, ou ver o Brasil e seu potencial se transformar em pó. Em um Iêmen, um Tibete pré-revolução chinesa, um Haiti, um Afeganistão neopentecostal, ou seja, parque de diversão daqueles que sequer são brasileiros e com isso nem mesmo se preocupam com um possível bom futuro daqueles que virão após nós. Se tem algo que essa eleição nos mostra é que a inação não é um caminho. Eu num vídeo meu há muito pouco tempo atrás, essa semana, falei que a gente tem que ter a ousadia de errar diferente. A gente precisa de aceitar o fato que a gente já teve ao longo da construção histórica do movimento comunista no Brasil. Um momento em que nós tínhamos muito povo e não tínhamos armas, um momento que nós tivemos armas, mas não tinha povo, e num momento de profundo liquidacionismo que ocorre no final ali da década de 90, nós perdemos povo, nós perdemos armas, nós perdemos tudo e nós estamos num momento de reconstrução. Essa reconstrução é uma reconstrução paulatina, ela vem crescendo, a tendência dela de crescer é uma progressão geométrica. Propagandistas como eu, como Gustavo, como Jones, como Ian, como tantos e tantos outros, todo dia a gente recebe mensagem no DM do Twitter, mensagem na casa do caralho, mensagem no Instagram, mensagem de não sei o que, de gente falando assim, porra, agora eu tô na organização Y, queria te agradecer porque você me radicalizou. Porra, agora eu tô na organização Z, eu queria agradecer porque você me radicalizou. Nós vamos ter muito tempo, se tudo der certo, pra brigar por linha depois, pra fazer uma disputa de duas linhas, pra chegar num momento lindo, onde a prática será o critério da verdade. Nós estamos aquém disso ainda. Nós estamos no momento de uma construção necessária, absoluta e conjunta. Nós precisamos ocupar tudo, nós precisamos ocupar mais, nós precisamos ocupar melhor e nós precisamos errar diferente. A gente tem que aprender com as lições do nosso passado, com autocrítica e sem nenhuma autofagia, tá? Nós temos que aprender com cada uma das lições e mais ainda, nós temos que saber, como disse o Mariátegui, que o nosso marxismo não será cópia nem decalque, que o nosso marxismo será criado para as condições brasileiras. Qual que é a nossa função? Nossa função é criar a Revolução Brasileira. A Revolução Brasileira não vai ser a Revolução Soviética, Russa, a Revolução Brasileira não vai ser a Revolução da Mongólia em 1921, a Revolução Brasileira não vai ser a Revolução Indochinesa e não vai ser a Revolução Chinesa. Mas ela pode e deve aprender com os erros e com os acertos de cada uma dessas, lembrando que a ortodoxia diz relação ao método. Não é a em mesma relação coisa ao que dogmatismo, método, né? É, exatamente. Ortodoxia de método não é dogmatismo. Nós não vamos pegar uma realidade que não é a nossa e bater igual a criança de 2 anos com caixa em caixa, tentando fazer a estrelinha entrar no buraco do quadrado, porque não dá certo. Nós temos que criativamente e coletivamente construirmos a Revolução Brasileira. E a Revolução Brasileira passa pela organização, pela reorganização de todas as massas populares. Disso eu não tenho a menor dúvida. Por isso, projetos como a PL das fake news e suas possíveis futuras variações são importantes. É necessário pautar o debate sobre a dominação cultural dessas big techs em países da periferia do capitalismo como o Brasil. É necessário ter um forte plano de defesa nacional contra o caos social promovido por essas mesmas companhias e é necessário que esse plano tenha o apoio de trabalhadores, estudantes do meio. E para isso, é necessária a presença de organizações trabalhistas e estudantis dentro do ambiente de TI. Pois, se você é alguém diretamente ligado à área, você sabe que nosso campo ainda é altamente ligado ao neoliberalismo.
Ideologia política é essa que mata nossas relações, coloca trabalhadores e trabalhadoras e estudantes contra os outros, com a promessa fantasiosa de um dia promover você, trabalhador ou estudante, ao grande panteão do silício, ao sacrificar relações coletivas. E se você ainda acredita nisso, perdão quebrar sua expectativa e destruir sua crença, mas isso não vai acontecer. A conjuntura sociopolítica nos mostra, inclusive, o contrário. Cada vez mais somos mais precarizados, temos que normalizar cada vez mais que nosso trabalho sofrerá mais e mais pejotização, que agora temos um concorrente que ameaça nosso próprio futuro no mercado, as IAs, que não precisam de aposentadoria, benefícios sociais e sequer remuneração. E não duvidem nem um pouco, seu patrão ou futuro patrão, em um mundo onde ele ainda possui os meios de produção e a tecnologia cooptada pelo capitalismo do lado dos interesses da burguesia, vai te substituir em um estalar de dedo. Se organize, seja dentro de uma empresa, sindicato, organização digital, movimento estudantil, movimento de bairro, o que quer que seja. Se possível, produza conteúdo, até mesmo da forma mais amadora e crua possível, pois, além do fator qualidade ser algo relativo, as Big Techs ainda possibilitam minimamente a disseminação de informações, mesmo que, se quando negativas, elas tenham seu alcance significativamente cortados. Podem ter certeza que esse vídeo, inclusive, vai sofrer disso. Mas minha intenção não é de viralizar ou me tornar um influenciador com ele, mas sim de ser um anzol na sua consciência de classe e te fazer pensar sobre o mundo ao seu redor. Por isso que é importante que pessoas como Jefferson Fernando, a Wondervani, a Nina da Hora, Marco Gomes e tantos outros camaradas do nosso meio e fora dele também existam. A sociedade enriquece através do nosso trabalho. Então não é nada mais natural do que nós, que produzimos riqueza, incluindo a riqueza tecnológica, tenhamos influência pesada sobre como a internet, conhecimento científico-técnico e a educação popular será. Pois só assim tornaremos a ciência naquilo que ela originalmente tinha como papel, um formato material e empírico de como gerar bem-estar social para a população. Esse horizonte só será alcançado por nossos filhos e netos se nós começarmos de hoje a pautarmos tais mudanças, ou então nem sequer teremos um futuro, pois somente a classe trabalhadora emancipará a classe trabalhadora. Teve um cara, que eu achei fenomenal, que era Viva o Capitalismo, um abraço de chique-chique na Bahia. Cara, se tem um lugar que o capitalismo não deu certo, foi chique-chique na Bahia. Sabe? Então, assim, você vê como que a ideologia funciona. Nós estamos falando de um município pequeno, pobre, no interior do Brasil, no terceiro mundo. Eu venho de um município pequeno e pobre no interior de Minas Gerais. Sabe? Qual que é o teu município lá? No município de Pompéu. Sabe? Cara, o capitalismo não deu certo ali. O que você tem em todo município pobre de interior? Você tem uma elite minúscula que não é equivalente a 1% da população daquela cidade, que vive uma vida nababesca. Quem é rico nesses lugares é rico pra caralho. É o cara que tem 300 avenidas com o nome do avô, e tem rádio, tem fazenda, tem o caralho a 4. E você tem 99% da população que ou trabalha no comércio, ou trabalha no campo, ou se der sorte pra caralho, passa no concurso da prefeitura e tem uma vida minimamente digna. Isso deu certo pra quem? Né? Então, assim, meu ponto sendo, né? De 1990 e poucos para cá, continuam a morrer no mundo, todo ano, pelo menos 25 milhões de pessoas em mortes evitáveis. Tá? Por falta d'água, por malária, por fome. Mortes que a gente tinha capacidade técnica de evitar. O capitalismo tem capacidade produtiva de produzir alimento para toda a sua população há pelo menos 50 anos. Tá? Ainda assim, as pessoas morrem de fome. Quando a gente pega um número de 20 milhões num ano, é muita coisa. Mas quando a gente pensa que esse número vem se repetindo ao longo de 30 anos, nós estamos falando de 600 milhões de pessoas. Um sistema onde 600 milhões de seres humanos morreram de causas evitáveis deu certo para quem? Entende?